Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei que hora vocês vão estar vendo isso aqui. A gente vai estar falando agora um pouquinho de dependência da temperatura. Os nossos materiais, eles também têm uma certa dependência da variação da temperatura. Nesse caso especial, a gente vai estar estudando a variação da resistência com a temperatura. Conforme existe a variação da temperatura, também existe uma variação na resistividade do material, que por sequência vai estar dando uma variação na resistência do material. A resistência do condutor varia com a temperatura. No caso dos metais, a resistência aumenta quando a temperatura aumenta. No entanto, há certas substâncias cuja resistência diminui à medida que a temperatura aumenta. As principais são o carbono e o telúrio. E ainda temos o caso de materiais em que não ocorre variação da resistência, mesmo variando a temperatura. Bom, dando uma olhadinha no gráfico agora comparativo, o gráfico na linha laranja, nós temos os metais. Conforme a temperatura está subindo, a resistência do material também vai subindo. O constantan é um material onde ele não sofre variação com a temperatura, que é a linha verde, e significa que a temperatura vai subindo, a resistência do constantan ainda continua constante. Nós temos aqui também a linha azul, que são os materiais à base de carbono, onde que, conforme a temperatura vai subindo, a resistência do material vai descendo. Bom, pessoal, nesse caso aqui, nós temos a resistividade do material, nosso Rho. Ele é igual a Rho0, que multiplica 1 mais alfa T menos T0. Rho0, gente, é a temperatura é a resistividade do material na temperatura ambiente, ou na temperatura onde que foi montada a tabela. Alfa é o coeficiente de temperatura, onde que cada material existe o seu coeficiente específico, que é o que está na tabelinha aqui do lado direito. T é a temperatura atual. T0 é a temperatura aonde que você tem o Rho0, ou seja, se você tem a resistividade específica do material na temperatura de 25 graus, esse T0 é os 25 graus. Bom, gente, para poder agilizar o processo de cálculo, nós temos aqui a formulazinha, onde que nós podemos calcular a resistência do material em relação à variação de temperatura. R é a resistência do material que a gente quer na temperatura atual. R0 é a resistência do material na temperatura aonde que nós utilizamos o R0, normalmente na temperatura ambiente, ou a 25 graus Celsius. Alfa é o coeficiente de temperatura, T é a temperatura atual, menos T0, que é a temperatura do coeficiente da resistividade específica do nosso material, normalmente 25 graus Celsius. Bom, aqui, pessoal, estou deixando um exemplo para a gente poder estar fazendo agora a análise de um exercício. Depois eu vou deixar uma lista de exercícios, uns 4 ou 5 exercícios, baseado mais ou menos no mesmo princípio dessa fórmula aqui. Calcular a resistência de um condutor instalado em um ambiente fechado, onde a temperatura fica em torno de 85 graus Celsius. A resistência do condutor a 25 graus Celsius é de 250 ohms e é feito de cobre. O alfa do cobre é de 0,0040 graus Celsius a menos 1. E do texto, temos as seguintes informações. R0, na temperatura ambiente, 250 graus. T0, que seria a temperatura ambiente, ou a temperatura inicial, 25 graus Celsius. E T igual a 85 graus. A formulazinha nossa, o que nós temos? R igual a R0, que multiplica 1 mais alfa, que multiplica T menos T0. Já fazendo a subtração, T menos T0, 85 menos 25, substituindo valores, né? 250 vezes 1 mais 0,0040 vezes 85 menos 25. Na terceira linha, 85 menos 25,
60. Na quarta linha, 0,0040 vezes 60 é igual a 0,24. Na 1, 2, 3, 4. Quinta linha, 1 mais 0,24, 1,24. Na última, como resposta, 250 vezes 1,24, resultado final, 310 ohms. Uma dica, pessoal, tentem refazer os cálculos sem consultar, só para ver o que a gente vai estar fazendo, que a gente pode estar errando ou acertando para depois fazer. Façam os exercícios passo a passo, no papel, numa folha, para tentar ver o que a gente pode estar fazendo errado. Uma boa noite a todos e até mais, pessoal.